A proposta de hoje é a gente conversar um pouquinho sobre essa loucura desse mercado. Eu já sigo a Valence Consultoria de Combustíveis há um certo tempo, os caras são bons, têm acertado bastante. Acaba de entrar mais aí um revendedor aí, cliente de Slub aí, com a rede de postos Grupo SPX, Luiz Cláudio. Seja bem-vindo, Luiz. Manda aí os questionamentos aí que a gente pode mandar a bola, que hoje eu tô bem coberto aí. Eu tenho um cara de peso aí para me ajudar a responder. Pessoal, a Valence tem acertado, me interessou bastante. Eu recebi um vídeo através do WhatsApp, viu, Murilo? Foi assim que eu conheci vocês. Também acaba de entrar aqui na nossa live também, Eduardo, do Grupo Pinheiro Borges. Eduardo, seja bem-vindo. Revendedor Petrobras, cara altamente reconhecido. Primeiro CNPJ é lá da década de 70, uma rede altamente conhecida aqui no Rio Grande do Norte. Sejam bem-vindos aí à live. E eu estou justamente aqui, Eduardo e todos os demais que estão aqui com a gente, falando sobre a Valence Consultorias. Eu recebi esse vídeo, Murilo, através do WhatsApp e me chamou bastante atenção pela proximidade dos cálculos e tal, da análise que vocês fizeram. Poxa, me chamou bastante atenção. Falou, olha, é o que a gente precisa. Pega o preço médio do produto comercializado hoje no país, tá? E ela compara com o preço do produto comercializado no mercado americano. Então, ela vê diariamente como está se comportando o preço no mercado americano e se existir espaço para redução ou para queda, ela aplica esse reajuste, né? Que é a famosa paridade que a gente escuta falar no mercado. Então, é isso que ela utiliza para aplicar os seus reajustes. Então, e o que você mencionou no começo da live aqui, dos acertos que a gente tem tido nesses movimentos que vêm ocorrendo, é porque também diariamente a gente acompanha isso, né? Então, todos os dias, logo pela manhã, quando abre o mercado, a gente já compara como está o preço do mercado interno, tanto para a gasolina quanto para o óleo diesel, aí olhando o petróleo, tá? Não vou entrar no mérito do etanol, que não entra nesse cálculo. E a gente acompanha como está o movimento no mercado americano. E a gente aponta essa tendência. Se a diferença nossa aqui, se o nosso produto está mais caro do que lá fora, então com certeza abre um espaço aí para aplicar-se uma queda. É lógico que existem alguns gatilhos que fazem com que essa conta possa ser aplicada, né, com que esse reajuste possa ser aplicado. Então a gente divulga isso diariamente. E por isso esses acertos, né, e isso é interessante também da gente mostrar para os clientes que isso ajuda a melhorar a gestão de compra, né? Porque com essa previsibilidade, o cliente, o posto, o revendedor ou o cliente consumidor final, como o transportador, empresa de ônibus, ele consegue ter mais assertividade nas suas compras. Se a tendência está apontando para que o produto nacional vá subir, ele pode antecipar suas compras e estar com um produto mais barato dentro do estoque. E isso facilita no movimento do posto, por exemplo, reduzir mais rápido isso para o consumidor, ou, né, o impacto chegar de forma mais rápida. E se a tendência é para uma queda, aponta para uma queda, isso também ajuda a ele segurar as compras, né? Não faz sentido ele comprar um produto mais caro sabendo que o produto vai cair. Então, esse comportamento de reajuste ajuda bastante a melhorar a gestão do dia a dia de suprimentos do posto e do consumidor, né? Vamos tirar uma lasquinha aqui da Valence Consultoria. Vamos lá. Agora, o movimento é diminuir os estoques, trabalhar com estoques baixos. O que você sugere? Então, olhando a gasolina, tá? Olhando os postos revendedores, que é o principal insumo dele, né? A gasolina hoje aponta, olhando o fechamento de ontem, tá? A gente sempre tem que olhar o fechamento do dia anterior para apontar a tendência, aponta para uma alta. A gasolina comercializada no Brasil hoje ela está mais barata do que comercializada lá fora. O que não acontece com o óleo diesel. Aí olhando os empresários de ônibus, transportador, ou até o posto de rodovia, o diesel está seguindo um caminho ao contrário. Nosso diesel hoje está muito mais caro do que o diesel comercializado no mercado americano, tá? Então a tendência de hoje está apontando para uma baixa no preço do óleo diesel.
Então, você vê que apesar do barril de petróleo hoje ontem também ter tido uma alta, aí a gente vê que os dois produtos seguem caminhos diferentes, né? Até porque olhar simplesmente o movimento do barril de petróleo não quer dizer que o preço do produto vai subir ou vai cair. Até porque de um barril de petróleo não utiliza ele todo para fazer gasolina ou óleo diesel, e sim uma parte dele. Então, isso é importante de ser analisado. Simplesmente olhar, o barril está subindo, vai ter uma alta? Muito provavelmente não, tá? Então a gente tem que acompanhar isso diariamente. Então o trabalho da consultoria, ele dá essa gestão para o cliente, né? A gente aponta essa direção diariamente do que vai acontecer. Vamos fazer aqui boas-vindas aqui para Carol, doutora Carol, pediatra, Cristiane, Marcelo Lopes também, trabalha aí no Grupo Desluba Equador. Sim, Roberto, essa é uma pergunta interessante que muita gente faz esse questionamento, né? O Brasil não é autossuficiente? Olha, em todas as regiões do país, não. O país ele tem uma malha muito complexa, né? Principalmente em regiões mais distantes, né? Onde é difícil descarregar e chegar produto. A gente não é autossuficiente, principalmente no diesel S10 de baixo teor de enxofre, né? A gente tem uma grande importação do S10, até porque o processo de refino dele é mais complexo e as nossas refinarias hoje ainda não têm essa capacidade de produzir tudo. Por isso que a gente acaba importando o produto, não só o diesel, mas como a própria gasolina também, né? Até porque existe esse espaço que a Petrobras dá de janela para importar produto, até por essa não capacidade total de produção, ela abre janelas. Então, por isso que a gente acaba importando gasolina e óleo diesel do mercado externo, né? Porque a gente não consegue produzir tudo que a gente consome hoje. Então, por isso que existe esse espaço e essa janela por parte da Petrobras. Se a gente puxar um pouco a história, em 2014 a gente teve o início da Lava Jato, todo aquele problema. 2015 foi um ano muito difícil de caixa para a Petrobras. Só dando um alô aqui para Cláudia Teodoro, entrou aqui. Seja bem-vinda, Cláudia. Rízia também. Rízia direto do norte do país aí acompanhando a gente. Seja bem-vinda, Rízia. Então, assim, quando a gente fala, né, a respeito desse acabei me perdendo aqui na pergunta que eu ia fazer, mas tudo bem, não tem problema não. Do Acre, Rízia, do Acre. Eu ia falar Acre, Rízia, mas aí eu disse, será que é Acre mesmo? Será que eu tô ruim da memória? Direto lá do Acre, espero que tudo esteja bem por aí. A gente tá nessa crise aqui braba, né? Mas voltando aqui à questão das refinarias, a questão da capacidade de refino do produto, ou seja, você está dizendo que a Petrobras não tem uma capacidade de refino para todos os produtos que a gente vende. A gente entrou esse ano aí com o RenovaBio, o governo Bolsonaro no ano passado assinou a COP21, entrando, né, na baixa de... beleza, Tassi, valeu. Ela lembrou da crise de 2015. Tati, você vai participar da próxima live, viu? É isso mesmo. Olha, desculpa. Eu vou voltar nessa outra questão aqui também, mas deixa eu falar sobre a crise de 2015. Em 2015, houve uma falta de produto, oferta de produto. A Petrobras, com caixa difícil como ela estava, faltou produto. Aqui no Nordeste, em peso, tivemos problemas e tudo e tal. E aí, a própria Petrobras, no auge da Lava Jato, olhou para o lado e disse, vocês aí podem importar aí à vontade. Eu vou te contar estou contando aqui, acho que é a primeira vez aqui no canal, viu, Murilo? E eu trato no segmento já desde 2007 e tal. E aí eu recebi uma ligação, um contato, eu tenho muitos contatos aqui entre revendedores e tal, empresas grandes, e um cara me oferecendo gasolina da Rússia. Eu falei, olha, não é meu setor, não é minha área, eu sou departamento comercial e tal. Não, mas eu tenho, vamos dar... Resolvi sentar com o cara, a gente começou a conversar. E na época, eu tive a curiosidade, eu disse, cara, tua gasolina direto da Rússia para cá, chega aqui a quanto? Ele me deu o valor. E aí eu tive uma curiosidade, liguei lá no setor, mas quanto é que está o preço hoje, Petrobras?
que não era tão aberto. 2015 não era Sim. aberto. Não era igual hoje. E eu liguei lá, a pessoa me falou, a diferença, Murilo, era 70 centavos num litro. E eu pensei, olha só, a Petrobras tem uma mini refinaria aqui no Rio Grande do Norte, é Clara Camarão. Não sei se você já chegou a visitá-la. Não conheço. Ela perfura o óleo aqui, refina, recebe alguns produtos de fora, nafta craqueada e tal, papapá, faz a gasolina aqui, certo? O cara vai lá na Rússia, perfura um pulso lá, puxa petróleo, refina a gasolina, bota dentro do navio, paga os impostos lá na Rússia, vem navegando, chega aqui no Brasil. A carga portuária mais cara do mundo é aqui no Brasil. E a gasolina chega nacionalizada, porque eu perguntei quanto é que ela é nacionalizada. Porque a nacionalizada paga os impostos, tudo que se deve. A diferença era, naquela época, 70 centavos o litro. Eu fiquei impressionado. Ou seja, muitas empresas ganharam muito dinheiro. Exatamente. Mas logo o mercado lotou, que é o que está acontecendo agora, né? Lotou de produto. E aí ninguém tem. Então, o meu questionamento é o seguinte. Por que a gente não se preparou para isso, Murilo? Por que a gente não tem um parque de armazenagem gigante, que é o tamanho do nosso Brasil? Né? Por que a gente não tem? O que faltou na Petrobras? O que faltou no nosso mercado essa preparação? Eu vejo da seguinte forma, tá, Roberto? Eu acho que aí são alguns fatores principalmente políticos, né? A Petrobras, ela foi utilizada por muito tempo como um cabide de empregos, principalmente da nossa classe política, né? Tanto que a gente quase quebrou uma das maiores petroleiras do mundo. Então, e a capacidade você pode divulgar que no seu orçamento dela, ela é quase mínima. Se ela está sendo saqueada, se o dinheiro está escorrendo pelo ralo, não tem aonde investir, não tem como investir, né? A gente olha pelo Comperj no Rio de Janeiro, pela refinaria aí de Pernambuco, o tamanho do dinheiro que foi investido para não ser utilizado. Então, e lógico também a nossa burocracia. Tudo no país é muito difícil. Quem quer empreender, quem quer investir é herói. É um herói hoje, até porque a gente tem uma carga burocrática enorme e absurda, um dos países mais difíceis de se empreender. A gente vive isso no dia a dia, né? A gente que está no dia a dia aí de uma empresa vivencia isso, né? E eu acho que a Petrobras ela foi uma vítima das gestões passadas que ela teve, principalmente dos políticos que assaltaram ela, né? E isso tira toda a capacidade dela de investimento para ela conseguir construir novos tanques de armazenamento, dutos para transporte, capacidade de refino. Tudo isso acaba sendo sugado pela corrupção. Eu acho que o principal fator que fez com que a Petrobras não investisse tanto foi a corrupção, né? Então, e hoje a gente vê ela de uma forma muito diferente, com dinheiro em caixa, dando resultado. A gente vê que a gestão dela mudou, né? A palavra, eu acho que foi a corrupção, e o que pode fazer com que isso mude é a gestão, é melhorar a gestão. Muito bom, muito bom. A Tassi, que foi quem me salvou aqui com a argumentação, com a questão que eu estava levantando para você, falou o seguinte: olha, não ouvi mais falarem sobre pré-sal. Como é que está a estação por lá? Eu lembro que quando encontraram esse pré-sal, me corrija se eu estiver errado. Eu não vou dizer o valor exato, mas você me corrija. Eu acho que o petróleo estava em casa de 120, 110 dólares. Quando o governo descobriu o pré-sal, a quantidade que tem lá, os caras disseram, a gente vai ficar trilionário. Claro que pensando nessa parte aí corrupta e tal, mas era um achado incrível, né? Um achado incrível. E, poxa, cadê o pré-sal? O que houve?
que você pode trazer para a gente? Roberto, era Salvador, eu lembro que o Congresso brigando, vai para a educação, vai para a saúde, era todo mundo querendo o dinheiro do pré-sal. Cadê esse dinheiro do pré-sal? Roberto, esse é um assunto que nós aqui, no nosso dia a dia, a gente acaba não entrando muito, mas se você quiser, eu posso levantar hoje como que está a extração, tá? Impostos do pré-sal, e eu posso te mandar essa resposta depois. Aí você pode divulgar aqui nos teus canais, eu acho mais fácil, porque a gente acaba não entrando no detalhe da extração em si, tá? A gente acaba olhando um pouco mais o lado de compra e de comportamento de preços, né? Mas eu posso levantar essa informação, consigo levantar isso e te passo para você divulgar aqui para os teus seguidores. Eu acho que vai ficar uma informação um pouco mais precisa. Beleza. Mas você concorda que sumiu do mapa? Sim, não se fala mais, até porque o custo de extrair do pré-sal, ele é muito grande, né? Até pela complexidade, pela profundeza das águas, né? E eu acho que no preço que está hoje o barril de petróleo até inviabiliza a operação. Hoje no preço que está o Brent e o WTI, a gente vê que inviabilizaria qualquer tipo de operação hoje no pré-sal, principalmente operação nova, né? De buscar novos poços. Beleza. O Jorge Silva, ele é construtor, tem empresa de manutenção de postos e tal, cara super correto, muito trabalhador e tudo e tal. Ele fez o seguinte questionamento: por que só agora os preços de combustível começaram a baixar aqui no Brasil? Aquela uma das linhas que a gente tinha falado, né? Poxa, por que essa demora? Por que essa demora? Todo mundo me pergunta, mas como é que quando sobe, amanhã tá lá. Quando para baixar, poxa, demora o negócio e tal, é estoque, aquela conversa toda. Mas por que essa demora está acontecendo? Qual é a tua análise sobre isso? Realmente hoje, na situação que a gente está, Roberto, de uma demanda por consumo muito baixa, realmente o estoque hoje, o que era demorado para ser consumido em 2, 3 dias, hoje demora 1 semana, 10 dias. Lógico, o estoque, com certeza, ele tem interferência nisso, né? Principalmente para os postos. E aí é interessante frisar que quando a Petrobras divulga qualquer tipo de reajuste, seja uma queda ou uma alta, ele não é o reajuste que vai ser aplicado aos postos. Isso é importante de deixar claro, principalmente para quem não é do meio, tá? A Petrobras divulgou uma queda de 10% no óleo diesel no dia 27 agora, na segunda-feira. Esses 10% não é em cima do preço do que o posto está pagando. Isso é importante de ser analisado. Por quê? Esse reajuste ele é em cima do preço que a Petrobras pratica para as distribuidoras. Ou seja, se o preço na refinaria era R$1, vai cair 10%, ou seja, vai cair 10 centavos da refinaria para a distribuidora, porque o cliente da Petrobras não é o posto, e sim a distribuidora. E da distribuidora para os postos, existe uma cadeia complexa, que além dos impostos, existe questões de frete, questões de mistura que fazem parte desse produto. Olhando o diesel e fazendo uma conta de padaria, uma conta simples, esses 10%, analisando em cima de R$1, tá, um número hipotético aqui, não representa isso para o posto, porque existe uma mistura aí de 12% de biodiesel no diesel, por exemplo. Então a conta para o posto ela é diferente. Ele não compra 100% de diesel A. Ele compra 88%, então o impacto para ele é de 88% do que a Petrobras divulga. Então é interessante analisar isso. E a gente não analisa também percentualmente, porque esses 10%, lembrando, é em cima do produto refinado. Né? Os 10% em cima do preço que o posto compra, o impacto é diferente. Ele não é esses 10%. A gente sempre olha, quando a gente analisa isso e divulga para os nossos clientes, a gente olha em reais por litro, né? E não percentualmente, porque o percentual ele pode variar de acordo com cada preço. Então é interessante a gente sempre olhar o real por litro que caiu. Esse vai ser um número mais fácil de ser analisado pelos clientes,
pelo consumidor final e pelos postos também. Eu acho que muitos não fazem essa conta, né? A gente recebe muito questionamento aqui. Pô, Murilo, caiu 10%. Isso não chega para mim, não chega realmente. O impacto pro cliente que compra esse produto da distribuidora é diferente. Então, o trabalho nosso é mostrar isso. Quanto que tem que ser o teu real impacto quando a Petrobras divulga algum reajuste. Então, é importante deixar isso frisado, né? Aí muitos culpam os postos pelo não repasse. E o posto é o menor dos culpados nessa história, né? Porque ele não compra o produto da refinaria, ele compra da distribuidora e nesse caminho existem esses cálculos que precisam ser feitos para ver qual que é o impacto que chega até ele, né? Mas olha que interessante, Murilo. Deixa eu dar um alô para o pessoal que acabou de entrar. Acabou de entrar aqui na nossa live. Sérgio Lins, CEO do Grupo Desluba Equador. Está entre as 5 maiores distribuidoras aqui do Brasil. Poxa, que honra ter você aqui com a gente, Sérgio. Um grande abraço aí para André, da Bahia, mandando um axé aí para todo mundo. Está assistindo a gente do trânsito, né? Obrigado, André. Cadson Martins, pessoal que está entrando aí agora, Schubert, Laércio também, vai ser o próximo cliente de Desluba Equador aqui no Seridó. Poxa, galera, muito bom ter vocês entrando aqui junto com a gente. Janaína, boa noite, Janaína, seja bem-vinda. Cara, a gente já está na parte do meio para o fim, tá? A Postos aqui levantou um ponto aqui que eu queria compartilhar aqui com você, Murilo. Com tanta instabilidade política, né? Uhum. Quem se dispõe a fazer novos investimentos, né? O que demonstra que ainda iremos continuar nesse cenário por muito tempo, né? Poucas empresas estão fazendo esse investimento, ó. E Sérgio, que eu sou fã desse cara, disse: Roberto, fiz questão de acompanhar você, querido, competente, dá um show. Pô, muito obrigado, muito obrigado. Hoje a nossa plateia está muito ilustre, viu? Agradeço a você, Murilo. Você realmente é um cara eu que agradeço. Eu que agradeço o convite. Tem desenvolvido um trabalho excepcional. Como eu disse a todos, eu tenho acompanhado demais a Valência Consultoria. Tem dado muitos acertos aí nessas análises. Claro que eles não abrem de manutenção de postos. Variar de acordo com cada preço. Então é interessante a gente sempre olhar o real por litro que caiu. Esse vai ser um número mais fácil de ser analisado pelos clientes, pelo consumidor final e pelos postos também. Eu acho que muitos não fazem essa conta, né? A gente recebe muito questionamento aqui. Pô, Murilo, caiu 10%. Isso não chega para mim, não chega realmente. O impacto pro cliente que compra esse produto da distribuidora é diferente. Então, o trabalho nosso é mostrar isso. Quanto que tem que ser o teu real impacto quando a Petrobras divulga algum reajuste. Então, é importante deixar isso frisado, né? Aí muitos culpam os postos pelo não repasse. E o posto é o menor dos culpados nessa história, né? Porque ele não compra o produto da refinaria, ele compra da distribuidora e nesse caminho existem esses cálculos que precisam ser feitos para ver qual que é o impacto que chega até ele, né? Mas olha que interessante, Murilo. Deixa eu dar um alô para o pessoal que acabou de entrar. Acabou de entrar aqui na nossa live. Sérgio Lins, CEO do Grupo Desluba Equador. Está entre as 5 maiores distribuidoras aqui do Brasil. Poxa, que honra ter você aqui com a gente, Sérgio. Um grande abraço aí para André, da Bahia, mandando um axé aí para todo mundo. Está assistindo a gente do trânsito, né? Obrigado, André. Cadson Martins, pessoal que está entrando aí agora, Schubert, Laércio também, vai ser o próximo cliente de Desluba Equador aqui no Seridó. Poxa, galera, muito bom ter vocês entrando aqui junto com a gente. Janaína, boa noite, Janaína, seja bem-vinda. Cara, a gente já está na parte do meio para o fim, tá? A Postos aqui levantou
um ponto aqui que eu queria compartilhar aqui com você, Murilo. Com tanta estabilidade política, instabilidade política, né? Uhum. Quem se dispõe a fazer novos investimentos, né? O que demonstra que ainda iremos continuar nesse cenário por muito tempo, né? Poucas empresas estão fazendo esse investimento, ó. E Sérgio, que eu sou fã desse cara, disse: Roberto, fiz questão de acompanhar você, querido, competente, dá um show. Pô, muito obrigado, muito obrigado. Hoje a nossa plateia está muito ilustre, viu? Agradeço a você, Murilo. Você realmente é um cara eu que agradeço. Eu que agradeço o convite. Tem desenvolvido um trabalho excepcional. Como eu disse a todos, eu tenho acompanhado demais a Valência Consultoria. Tem dado muitos acertos aí nessas análises. Claro que eles não abrem tudo, né? Exatamente, senão eu vou perder o meu ganha-pão, né? Só abre tudo para os clientes e tal. Mas o que eu acho importante é, toda a vida que tu fala nessa questão de preço de gasolina, a culpa é dos postos, a culpa é das distribuidoras. Recentemente tivemos, sei que não é diretamente a tua área, mas tivemos aqui no Rio Grande do Norte uma juíza federal que deu, um juiz federal, não lembro agora, que deu uma liminar para as usinas venderem álcool diretamente para os postos. E aparentemente esse é um tipo de decisão que aparentemente parece que vai baixar o preço, mas ao contrário, quando você vai analisar o aspecto de transporte de produto, de armazenagem, da refinaria, ele compra da distribuidora e nesse caminho existe esses cálculos que precisam ser feitos para ver qual que é o impacto que chega até ele, né? Mas olha que interessante, Murilo. Deixa eu dar um alô para o pessoal que acabou de entrar aqui na nossa live. Sérgio Lins, CEO do Grupo Desluba Equador, está entre as 5 maiores distribuidoras aqui do Brasil. Poxa, que honra ter você aqui com a gente, Sérgio. Um grande abraço aí para André, da Bahia, mandando um axé aí para todo mundo. Está assistindo a gente do trânsito, né? Obrigado, André. Cadson Martins, pessoal que está entrando aí agora, Schubert, Laércio também, vai ser o próximo cliente de Desluba Equador aqui no Seridó. Poxa, galera, muito bom ter vocês entrando aqui junto com a gente. Janaína, boa noite, Janaína, seja bem-vinda. Cara, a gente já está na parte do meio para o fim, tá? A Postos aqui levantou um ponto aqui que eu queria compartilhar aqui com você, Murilo. Com tanta estabilidade política, instabilidade política, né? Uhum. Quem se dispõe a fazer novos investimentos, né? O que demonstra que ainda iremos continuar nesse cenário por muito tempo, né? Poucas empresas estão fazendo esse investimento, ó. E Sérgio, que eu sou fã desse cara, disse: Roberto, fiz questão de acompanhar você, querido, competente, dá um show. Pô, muito obrigado, muito obrigado. Hoje a nossa plateia está muito ilustre, viu? Agradeço a você, Murilo. Você realmente é um cara eu que agradeço. Eu que agradeço o convite. Tem desenvolvido um trabalho excepcional. Como eu disse a todos, eu tenho acompanhado demais a Valência Consultoria. Tem dado muitos acertos aí nessas análises. Claro que eles não abrem tudo, né? Exatamente, senão eu vou perder o meu ganha-pão, né? Só abre tudo para os clientes e tal. Mas o que eu acho importante é, toda a vida que tu fala nessa questão de preço de gasolina, a culpa é dos postos, a culpa é das distribuidoras. Recentemente tivemos, sei que não é diretamente a tua área, mas tivemos aqui no Rio Grande do Norte uma juíza federal que deu, um juiz federal, não lembro agora, que deu uma liminar para as usinas venderem álcool diretamente para os postos. E aparentemente esse é um tipo de decisão que aparentemente parece que vai baixar o preço, mas ao contrário, quando você vai analisar o aspecto de transporte de produto, de armazenagem,
Venda direta para uma usina só vai favorecer as grandes redes, os caras que têm Exatamente. 20 postos, 30 postos, os caras têm caminhões, o caminhão passa um dia inteiro na usina para carregar, e o cara tem que desovar aquele produto em vários postos. O pequeno vai sair do mercado. É uma decisão jurídica. Temos pessoas, né, que estão entrando nesse meio aí, que não estão trazendo a contribuição correta, que era a análise. Eu fiquei muito animado quando o presidente Bolsonaro começou a falar, não sei se o pessoal aí que está nos ouvindo sabe, o governo federal, o governo Bolsonaro, ele monitora as redes sociais. Ele tem um sistema lá, um grupo de empresas lá que monitora o humor das pessoas. Então, qualquer problema que você quer reclamar do governo, vai lá no Twitter e tal, começa a levantar a bola, porque eles monitoram isso. E chegou para ele o relatório de que o pessoal estava reclamando do preço da gasolina, que o preço não chegava, e ele começou a usar isso como pauta, né? Uhum. E ele finalmente, foi um aspecto muito positivo do governo Bolsonaro, tem vários vídeos já no canal da RJ falando sobre isso, ele chegou e disse, olha, a gente tem que ver o ICMS. Você acabou de falar aí sobre a questão do impacto dos impostos em cima do preço, que reduz essa questão. E a Valença Consultoria também, vocês também têm um braço para poder auxiliar os clientes nisso aí, não é isso? Estou correto? Me corrija aí. Não, está correto, é correto mesmo, Roberto. O trabalho nosso é monitorar todas essas variáveis, né? Desde o que acontece na refinaria, com os impostos, com o biodiesel, com o etanol, com tudo que faça com que o preço sofra algum tipo de reajuste, a gente monitora isso, tá? Faz parte do trabalho da consultoria. E realmente, o ICMS hoje ele tem uma carga pesadíssima sobre o preço dos combustíveis, né? A gente vê que em alguns estados, por exemplo, São Luís, olhando a base de São Luís, hoje é uma das bases que tem o produto mais barato do país. Só que na ponta isso não se reflete por conta do imposto, né? E a gente vê o preço caindo e os estados não atualizam o seu preço pauta, né, do ICMS, porque o interessante de frisar também, para quem não conhece, que o ICMS ele não é cobrado baseado na nota fiscal que é emitida pela distribuidora, né? Da distribuidora para o posto. Se o posto paga R$3 na gasolina, o ICMS não é em cima dos R$3 que ele paga, e sim em cima do preço médio de revenda no estado em que ele está localizado. Ou seja, então aqueles 25%, por exemplo, que é o ICMS da gasolina no estado de São Paulo, não é 25% em cima do preço da nota fiscal emitida, e sim em cima do preço médio do produto revendido nos postos. Então, isso eleva a carga tributária ainda mais. E fora que os estados demoram para repassar essas quedas, né? Porque é a principal arrecadação do estado, representa em torno de 20% da arrecadação total do estado, então eles não querem abrir mão dessa arrecadação, né? Então a gente só... Né? Basicamente todos os estados. Basicamente, olhando a média nacional, aí 20% da arrecadação de cada estado vem do combustível, do ICMS do combustível. Pois é, e as pessoas chegam e reclamam para mim, poxa, peraí, mas é um roubo, o posto de combustível ganhando 70 centavos no litro, eu digo, o governo do estado está ganhando 1,50. Exatamente. Não, eu queria saber aonde está o revendedor ganhando 70, viu? Eu acho que só em algumas cidades muito específicas turísticas, porque o resto não está ganhando isso, infelizmente. Hoje, claro, sem citar nomes, sem citar até regiões, se você quiser citar, pode citar regiões, mas sem citar nomes. Hoje, o que seria uma margem média pelo teu conhecimento aí dos postos, dos vendedores? Qual é a margem que esse pessoal está conseguindo fazer? Eu defendo muito, às vezes as pessoas acham que eu tenho um posto de gasolina. Não tenho. Eu também não, tá? Eu não tenho. Mas eu fico defendendo porque, gente, eu costumo dizer, Murilo, você brigar com o posto de gasolina pelo preço da gasolina é a mesma coisa que você entrar no Carrefour e reclamar pro caixa, dizer, olha, essa carne tá cara. Não tô querendo desmerecer os revendedores, não, mas é porque não tá na mão dele. Exatamente. Não tá na mão dele. Não é. Porque... o cara, se ele zerar a margem dele, trabalhar de graça,
ele vai quebrar e mesmo assim não vai resolver o problema, a gasolina continua sendo cara, né? Exatamente. O que está acontecendo hoje de margem aí? Onde é que a gente encontra a melhor margem? Vocês falou aí sobre postos em áreas turísticas e tal. Eu acho que as melhores margens hoje, pelo menos a gente, olhando aonde eu estou localizado, tá, estado de São Paulo, a gente encontra em algumas cidades do litoral e algumas cidades, como, por exemplo, Campos do Jordão, a gente vê aqui como uma margem alta, tá? Os revendedores conseguem praticar uma margem um pouco mais saudável, não falando que é uma margem absurdamente alta, mas um pouco mais saudável, mas na maioria dos lugares ela gira aí na casa entre 30 e 40 centavos. Tá? Olhando o custo de operação de um posto, é uma margem muito baixa. Então, se ele for sobreviver apenas da venda do combustível, ele vai trabalhar para pagar conta e não vai tirar um centavo. Então, realmente, acho que a revenda hoje... Essa cor daqui? Não, é mesmo estátua de madeira, entendeu? Ela tem que se reinventar, ela tem que se profissionalizar, né? Olhar, melhorar a sua compra, não é simplesmente olhar o teu preço de venda. A venda é importante? Claro, a venda ela é muito mais o mercado do que qualquer outra coisa, né? Mas é importantíssimo olhar a tua gestão de compra, olhar para dentro primeiro, para depois ir para fora. O que eu posso colocar... eu acho que isso é interessante de ser analisado, porque o posto ele tem um custo imobiliário muito alto, né? Então tem que tirar proveito de cada metro quadrado onde esse posto está localizado. Isso é importantíssimo de ser olhado. Mas você entrou num fator muito interessante. Um dos diretores do grupo Desluba Equador sempre falava sobre isso, sobre real por metro quadrado. Mas olha, Sérgio Lins, que é o CEO do grupo Desluba Equador, lançou uma questão aqui muito interessante que eu vou jogar a bola para você e quero que você fale sobre isso. Mas antes eu queria parabenizar o grupo Desluba Equador. Foi uma das poucas empresas que tomaram a decisão de não demitir ninguém, cara. Tem vários colegas dos setores que ligaram e disseram, pô, estão cortando, as empresas cortando, e o grupo Desluba Equador disse, não, a gente não vai cortar ninguém não, vamos apertar o cinto todo mundo e todo mundo vai passar junto. Então, queria aqui publicamente dar os parabéns aí ao CEO do grupo Desluba Equador, Sérgio Lins, e ele lançou o seguinte questionamento. Murilo, você acredita no projeto defendido pelo ministro da Economia, o Paulo Guedes, que fixa uma tarifa única de ICMS para todos os estados do Brasil? O que você acha? Eu acho que seria interessantíssimo, tá, o Roberto e Sérgio. Eu acho que esse projeto é interessante, até porque eu acho que acaba com essa guerra fiscal que tem dos estados, né? Eu acho que esse projeto é importantíssimo pro mercado, mas existe um lobby aí muito grande dos estados para não ser aprovado, né? Porque a maioria dos estados vão perder a arrecadação. Querendo ou não, eles vão perder essa arrecadação e eu acho que o lobby é muito pesado que está sendo feito, mas eu acredito e espero que seja aprovado, porque isso é bom para o mercado, é bom para nós consumidores, e eu acho que você tendo um preço mais justo num mercado normal, não como a gente vive hoje, a tendência é que também o consumo suba, né? E se ganhe na escala, até porque com um preço mais competitivo nos combustíveis, o transportador vai investir em mais caminhões, a gente vai ter um investimento maior em infraestrutura, e isso, consequentemente, melhora a economia, né? E a gente tem que olhar, eu acho que na escala, e não olhar o quanto eu estou ganhando por litro. Eu acho que o combustível é um produto de escala, e quanto mais eu vendo, mais eu ganho. E não olhar simplesmente, olha, eu tenho que ganhar 1,50 por litro, eu Estado, né? Não vou abrir mão disso. Eu acho que não. Eu acho que tem que ser aprovado. É um projeto importantíssimo para a economia nacional e que espero que sim, que seja aprovado, né? E aí, até citando um exemplo dessa guerra fiscal, eu atuei um período aqui no Vale do Paraíba, no estado de São Paulo, que é a região de São José dos Campos, onde está localizada uma das principais refinarias do país. Eu cheguei a ver o ponto de algumas empresas de postos de rodovia andar cerca de 1.200 quilômetros, que estavam localizados no estado de Minas Gerais, ao lado da base de Betim, e para São José dos Campos buscar diesel,
pegar um rodotrem de 60 mil litros, sair de Betim, vir para São José dos Campos, voltar, ter todo o custo de pedágio, combustível, e ainda assim o produto ficar em torno de 20 a 25 centavos mais barato do que do lado da base. É uma loucura, né? Então, eu acho que tem que acabar com essa guerra fiscal e colocar um valor fixo no ICMS, eu acho que já é um caminho. Eu acho que é um caminho. Então, é uma loucura, né, esse mercado nosso. E quando a gente conta isso e vive isso, a gente fala, cara, que loucura. Olha o absurdo. O cara andar 1.200 quilômetros, ter todo o custo com motorista, caminhão, risco de ter acidente, e ainda assim o produto ser mais barato, do lado de uma base supridora, né? Então, é interessante de ver isso e, ao mesmo tempo, se revolta um pouco. Sufoca as estradas, abre espaço para sonegação. Claro. Ou seja, um monte de fatores negativos que poderia ser resolvido com a alíquota única. Sim, exatamente. Existem diversas propostas aí, uma delas é sobre o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. Cara, eu andei pesquisando sobre esse assunto, eu fico impressionado, por que a gente não faz logo? Uma das propostas é um processo de 15 anos para poder eles não haver uma perda de receita enorme dos estados agora e você ter esse tempo para poder fazer a repactuação dos impostos. E eu fiquei pensando, se há 15 anos atrás a gente tivesse feito a reforma tributária, hoje estaríamos colhendo os resultados. Agora é para mais 15 anos e por aí vai, desse mercado de combustíveis. Aqui no Rio Grande do Norte a gente tem um exemplo bem claro. No Nordeste em si a gente tem um exemplo bem claro. Eu tenho uma refinaria em Guamaré, eu tenho uma refinaria em Pernambuco, Suape. E eu tenho um estado entre eles dois, que poderia ser totalmente atendido pelo Rio Grande do Norte e pelo Pernambuco. Mas não, existe um terminal em Cabedelo, na Paraíba. Existe um Não, mas eu achei que tinha fechado, aí ficou só uma laminha. Tem certeza que sou eu, a dois uma peça? Prefiro não comentar. com a programação de navios da Petrobras para descer combustível lá e tudo, e sabendo que você tem Suape, você tem Guamaré, que poderia atender completamente o estado da Paraíba sem problema nenhum. Por que o estado não abre mão disso? Porque ele vai perder receita. Sim. Vai perder receita. E eu entendo o lado da política do estado da Paraíba, vai ter que segurar lá, porque senão ele perde receita. A partir do momento que você unifica essa questão do ICMS, é indiferente ter um terminal ali ou não. A nota fiscal que foi emitida para o seu estado, você vai receber aquele. Sim, por aí vai. Exatamente. Rapaz, recebemos aqui mais um desafio aqui de Sérgio Lins, CEO do Grupo Desluba Equador, esse grupo que eu sou fã, grupo que tem terminais, diversos terminais, novos. Você não tá açúcar não, né? Nessa já tem? Se você vai ser só porque não foi dois, a quase tem. É uma loucura, né? Então, eu acho que tem que acabar com essa guerra fiscal e colocar um valor fixo no ICMS, eu acho que já é um caminho. Eu acho que é um caminho. Então, é uma loucura, né, esse mercado nosso. E quando a gente conta isso e vive isso, a gente fala, cara, que loucura. Olha o absurdo. O cara andar 1.200 quilômetros, ter todo o custo com motorista, caminhão, risco de ter acidente, e ainda assim o produto ser mais barato, do lado de uma base supridora, né? Então, é interessante de ver isso e, ao mesmo tempo, se revolta um pouco. Sufoca as estradas, abre espaço para sonegação. Claro. Ou seja, um monte de fatores negativos que poderia ser resolvido com a alíquota única. Sim, exatamente. Existem diversas propostas aí, uma delas é sobre o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. Cara, eu andei pesquisando sobre esse assunto, eu fico impressionado, por que a gente não faz logo?
Uma das propostas é um processo de 15 anos para poder eles não haver uma perda de receita enorme dos estados agora e você ter esse tempo para poder fazer a repactuação dos impostos. E eu fiquei pensando, se há 15 anos atrás a gente tivesse feito a reforma tributária, hoje estaríamos colhendo os resultados. Agora é para mais 15 anos e por aí vai, desse mercado de combustíveis. Aqui no Rio Grande do Norte a gente tem um exemplo bem claro. No Nordeste em si a gente tem um exemplo bem claro. Eu tenho uma refinaria em Guamaré, eu tenho uma refinaria em Pernambuco, Suape. E eu tenho um estado entre eles dois, que poderia ser totalmente atendido pelo Rio Grande do Norte e pelo Pernambuco. Mas não, existe um terminal em Cabedelo, na Paraíba. Existe uma programação de navios da Petrobras para descer combustível lá e tudo. E sabendo que você tem Suape, você tem Guamaré, que poderia atender completamente o estado da Paraíba sem problema nenhum. Por que o estado não abre mão disso? Porque ele vai perder receita. Sim. Vai perder receita. E eu entendo o lado da política do estado da Paraíba, vai ter que segurar lá, porque senão ele perde receita. A partir do momento que você unifica essa questão do ICMS, é indiferente ter um terminal ali ou não. A nota fiscal que foi emitida para o seu estado, você vai receber aquele. Sim, por aí vai. Exatamente. Rapaz, recebemos aqui mais um desafio aqui de Sérgio Lins, CEO do Grupo Desluba Equador, esse grupo que eu sou fã, o grupo tem terminais, diversos terminais, Norte e Nordeste, iniciou agora a operação no Mato Grosso, está entrando lá naquela região e logo vai estar em todo o país. Ele pediu o seguinte: fala um pouco do RenovaBio, em especial nos impactos de preço de combustível para o consumidor. Caramba, muito bom essa bola que levantou. Porque essa conta não vai ser tão barata não, né? Como é que está aí? Como é que está a perspectiva? Que, assim, as distribuidoras estão brigando um pouco relutando um pouco sobre o RenovaBio, né? Porque elas têm que compensar um pouco do que elas emitem aí no mercado. Isso é bom para as usinas, né? Eu acho que deixa mais competitivo o etanol. Tá? Eu acho que isso pode ser bom para as usinas, porque é uma fonte de receita nova, mas até o ponto que vai impactar diretamente o consumidor, ainda eu acho um pouco incerto. A gente não consegue mensurar o que isso pode trazer de benefício ou não aqui na ponta para a gente que consome o produto, né, no nosso dia a dia, no abastecimento, mas é um programa interessante que eu acho que faz parte aí da cadeia de combustíveis, que vai trazer um benefício principalmente para o setor sucroalcooleiro, né, que sofreu um impacto grande aí ao longo dos anos. E agora, o que isso vai gerar de impacto, eu acho que ainda é um pouco cedo para a gente falar. Eu acho que a gente tem que aguardar um pouco mais para ver o que isso pode gerar de impacto no preço final para o consumidor, né? Pois olha, já vai ficar dever de casa aí, Murilo, para você dar uma levantada nisso aí. Claro, infelizmente, amigo, a gente vai ter que encerrar muito assunto, muita coisa para a gente bastante. Conversar. Mas o Instagram, ele derruba a gente com 1 hora de live e queira ou não queira, chegou a 1 hora. Exatamente. Meu agradecimento. Hoje a gente teve uma live, muito bem visitada, diversos revendedores. Não vou citar aqui os nomes para não esquecer de ninguém, mas diversos revendedores. Foi uma presença de Sérgio, pessoas que trabalham no setor, na área, muita gente. André, lá da Bahia, pessoal do Acre, Rio Grande do Norte, Paraíba, Piauí, Ceará, todos aqui fizeram parte aqui da nossa live. Poxa, muito obrigado. Murilo, mais uma vez, muito obrigado. Já vou deixar pronto o convite para a gente voltar para falar sobre a questão do pré-sal e a questão... Sim. Na verdade, fazer um só sobre o RenovaBio. Se você topar, finalzinho de maio ali, né, a gente fazer uma outra live para a gente só falar sobre o RenovaBio. E deixar aqui para quem está nos acompanhando, quem não segue o canal do RJ, vai lá, siga aqui no Instagram, siga lá no YouTube também, canal do RJ, é só colocar canal do RJ escrito, RJ, e aí se inscrever lá no canal, compartilhe aí com as pessoas, compartilhe com todo mundo. Um grande abraço a Tassi, pessoal que participou aí, Bruno, que acabou de entrar,
Um abraço para a Rízia, Franciele. Galera, um grande abraço para todos vocês. E agora eu vou deixar aí para você se despedir. Pô, faz aí o teu merchan aí da Valêncio. Claro, Roberto, primeiramente agradecer o convite, né, que foi feito por você. Para a gente é um prazer participar, falar um pouco desse mercado maluco que é o mercado de combustíveis brasileiro, né, e a gente vivencia isso no dia a dia. Então é importante a gente divulgar o nosso trabalho. É importante o cliente saber que existe uma forma de melhorar a sua gestão, por mais que a gente não consiga entrar em todos os detalhes possíveis aí, mas na boa parte, na maioria dos detalhes que fazem com que o combustível sofra alteração, como melhorar essa gestão, a gente consegue ajudar de uma forma muito interessante, uma forma, vamos dizer assim, inovadora. É uma empresa nova, a gente tem só 3 anos, mas tem um trabalho que tem dado um resultado muito interessante aí para os nossos clientes. E quem quiser conhecer um pouco da Valêncio, o nosso Instagram é Valêncio Consultoria. Também tem o nosso site, que é valencioconsultoria.com.br. Aí lá tem os nossos contatos, se quiser conhecer um pouco do trabalho também, se cadastra lá no nosso site, que a gente pode ajudar e achar uma forma aí de ajudar os clientes que sentem essa falta e essa necessidade de gestão. A gente pode ajudar. Aqui, ó, o Luan aqui, que é o nosso marketing, já colocou lá www.valencioconsultoria.com.br. Então, clicam, sigam a gente. A gente está em todas as redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter. Então, a gente é bem ativo lá. A gente traz notícias sobre o mercado de combustíveis. Então, sigam a gente lá. Mandar um abraço aqui para o Luan, para o Bruno, que é meu parceiro aqui do dia a dia. Também minha esposa, que é a Franciele, que está acompanhando a gente aqui. E a todos que acompanharam a live. Agradeço a presença. E sigam a Valêncio. A gente está lá para ajudar vocês. Fechado, última semana de maio. Quero você de volta para a gente falar sobre RenovaBio e pré-sal. Tá certo? Fica dever de casa. Tá joia. Fica dever de casa aqui para mim. Agradecer aí a presença de Sérgio. Poxa, brilhantou demais aqui a nossa live. Tá? Um grande abraço a todos aí, mais uma vez. Muito obrigado, Murilo. Um abraço. Eu que agradeço, Roberto. Um abraço e uma boa noite a todos e um bom feriado. Até mais. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Estamos encerrando aqui. Obrigado a todos que participaram. Ângela, Jorge, Ana Larissa, pessoal, Luciene. Poxa, Luciene, obrigado pela sua presença. Ó, sinto falta de você nas lives, viu? Pessoal aí de Juazeiro, saudade danada de Juazeiro. Pastor Daniel, Laércio. Galera, muito obrigado mesmo. Grande abraço para vocês. Até a próxima.